Igreja, abra sua Bíblia, o nosso manual de vida, no livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Êxodo 12. Nós vamos ler do 1 ao 14. Êxodo 12. Por que essa ministração desse tema hoje? Porque hoje é Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Então nós vamos falar sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Nós vamos aprender ao longo do estudo hoje, e é rapidinho, até 12:30, 1 hora a gente acaba. Então, quer dizer, nós vamos aprender no estudo de hoje que Páscoa não tem nada a ver com ovinho de chocolate e nem com coelhinho, mas nós vamos estudar isso. Êxodo capítulo 12. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Então vamos ler. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a congregação de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com as ervas amargas e o pão sem fermento. Não comam carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses, com D minúsculo, do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E este dia será memorável, e vocês todos e seus descendentes celebrarão como a festa do Senhor. Celebrem como um decreto perpétuo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Igreja, por que o Senhor nos deu este tema? Pode assentar em nome de Jesus. Por que o Senhor nos deu esse tema da Páscoa? Por que Ele pediu para que nós estudássemos de novo? Irmão Beto, mas o bispo nos ensinou isso a vida inteira. O bispo ministrou isso para nós a vida inteira. É porque, infelizmente, com o passar dos anos, a verdadeira festa judaica que nós lemos, porque essa Páscoa é a Páscoa dos judeus, a verdadeira Páscoa judaica e a verdadeira Páscoa cristã que nós vamos aprender hoje, ela está em desuso, mesmo no nosso meio cristão. Então nós, para agradar o papai, a mamãe, o namorado, o amigo, o vizinho, o parente, preferimos a mídia com os coelhinhos e dar para o fulano, ciclano e beltrano uns ovinhos de chocolate. O irmão Berto é chocólatra, para quem me conhece sabe. Eu não durmo sem beliscar um pouquinho de chocolate todo dia, mas uma barra de chocolate. Eu como ela o ano inteiro. Então não tem nada a ver com o ovinho de chocolate e a festa genuína da Páscoa. Então eu falei, Senhor, mas só quer que a gente fale sobre Páscoa no meio do seu povo? O seu povo tem que ter discernimento o que é Páscoa, o que é a Páscoa judaica, o que é a Páscoa cristã. Ele falou, fala. E ele começou a me mostrar no WhatsApp.
Deus falou, vou te mostrar. Está assim de mãozinho de crente, batizado, dando ovo de chocolate para parente, para amigo, para vizinho. Não sabe a maldição que está fazendo. Então, quer dizer, se você quiser ir lá no supermercado agora me comprar uma barra de chocolate, pode trazer, o irmão Beto vai comer. Amo chocolate, mas uma barrinha de chocolate que você compra o ano inteiro. Então, nós estamos deturpando, nós cristãos batizados, estamos deturpando a Páscoa. E hoje nós temos uma festa dupla. Hoje a gente renova os nossos votos de aliança com Deus, que é a Santa Ceia. E hoje é dia de comemorarmos a Páscoa, que é a mesma data dos judeus com a nossa Páscoa cristã. Então o Senhor quer que a gente entenda hoje o verdadeiro sentido do que é Páscoa. Por que o Senhor pediu para separar um cordeiro? Por que esse cordeiro tem que ficar dentro de casa? Por que no sexto dia teve que sacrificar? Para que passar sangue nos umbrais daquelas portas? Para quê? Para que cumprisse a Páscoa de Deus do jeito que Ele queria. Só que muitos de nós, se perguntarmos, nós vamos titubear. O que é Páscoa? Pergunta para você, não responda para mim não. O que é Páscoa? Um irmão, uma pessoa leiga, que nunca esteve dentro de uma igreja, de uma denominação, te pergunta, o que é Páscoa? O que você vai responder? Então, Páscoa é a celebração judaica do momento que o povo hebreu foi liberto da escravidão. Isso é Páscoa. A Páscoa é a celebração do dia que os hebreus saíram do confinamento da escravidão de 400 anos. Páscoa quer dizer passagem. É a passagem do Egito para a Terra Prometida. Isso é Páscoa. Então, o que é Páscoa? É a celebração dos judeus comemorando o dia que eles foram libertos da escravidão. Isso é Páscoa. Se nos perguntarem, mas o que quer dizer a palavra Páscoa? Qual que é o original dessa palavra? O que quer dizer essa palavra? A palavra Páscoa no original grego quer dizer pesa. Pesa quer dizer Páscoa. E Páscoa é o pulo do anjo. Então Páscoa é a celebração judaica. E Páscoa é o pulo que o anjo da morte deu das casas que tinha o sangue nas vergas. Quem está entendendo diz amém. Então Páscoa é uma celebração judaica. E a palavra Páscoa quer dizer, tradução do hebraico, pulo. É o pulo do anjo. Na minha casa, na sua, tem o sangue do cordeiro. O anjo da morte pulava a minha casa e a sua e poupava o primogênito e toda aquela casa. E todos que estavam ali. E Deus me deu uma revelação tremenda, porque Deus não salvou só os cristãos, só os hebreus. Deus salvou todos que creram. Então vamos supor que eu era macumbeiro, espírita, drogado, infiel, ladrão. Se eu pedir aquela família, Deus me falou isso em sonho, eu achei tremendo. Se eu pedisse aquela família, mas deixa eu entrar na sua casa, eu quero crer nesse Deus que você serve. Ele também foi abençoado. Então é isso que o Senhor quer que você entenda, é a nossa fé que nos salva. A nossa fé que faz com que a gente viva a verdadeira Páscoa. Então Páscoa é a celebração judaica e a palavra Páscoa quer dizer o pulo do anjo. O anjo pulou a minha casa porque tinha o sangue de um cordeiro. Então isso é Páscoa. Agora falar de Páscoa não tem nada a ver com comércio. Falar de Páscoa fala de religião, de religiosidade, de intimidade com Deus, de símbolos, porque é um cordeiro, de metáforas. Para falar de Páscoa tem que falar de religiosidade. E por que os físicos, os entendidos, os cultos não entendem? Não entendem, não querem entender ou não aceitam? Porque eles querem, por ser muito culto, eles querem que a ciência analítica, matemática, exata, explica as coisas de Deus. As coisas de Deus discernem espiritualmente, não naturalmente. E por isso que eles não têm discernimento, eles não entendem o que Deus faz, nunca entenderão. O maior físico do mundo morreu negando a Deus, até pouco tempo atrás morreu tetraplégico. Porque era físico demais, conhecia a matéria demais, a matemática dele explicava tudo, menos as coisas de Deus. Então, para falar de Páscoa, nós estamos entrando num assunto religioso.
Então, se aquela pessoa não tem Deus, é ateu, você não precisa nem perder tempo. Você vai estar lançando pérola aos porcos. A gente tem que... Por que Jesus falava por parábolas? Para quem não entende, não entender mesmo. E para quem tem o Espírito Santo, discerne tudo e de ninguém é discernido. Amém? Então é isso que o Senhor quer que você entenda. Páscoa é uma festa religiosa, é algo santo, é algo que você não temos jeito de provar. Não, Deus falou isso, é 2 mais 2 é 4. Não tem lógica, não é palpável, não se pega, é vivido, é sentido, é espiritual. Mas por que Deus, nós lemos no texto, por que Ele escolheu um cordeiro? Por que Ele escolheu o cordeiro? Nós vamos entender agora por que Ele escolhe o cordeiro, porque na hora que nós vamos falar da Páscoa cristã, nós vamos ver que os mesmos procedimentos que Deus fez com o cordeiro, Ele fez com o cordeiro de Deus. Quem é? Jesus Cristo. Fez a mesma coisa, porque o cordeirinho, o animal, já prefigurava o nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo. Então por que o Senhor escolheu o cordeiro? Primeira coisa, porque Deus sabia que para usar aquele cordeirinho tinha que ser uma experiência de dor. De dor. Não podia ser uma experiênciazinha qualquer. Tinha que ser uma experiência de dor. Por isso que nós lemos, você pega um cordeirinho de 1 ano, fica com ele na sua casa 1 semana, aí gera aquele afeto, aquele carinho. O cordeirinho se torna dentro da casa um membro da família. Eles brincam com o cordeirinho durante 1 semana. Dá um cordeirinho para uma criança hoje e tira ela de lá. Tira o cordeirinho de lá, de uma criança que conviveu com ele 1 semana. Então pegava o cordeirinho, levava para casa, para dentro de casa, brincava com ele, teve carinho com ele, teve familiaridade com ele. Só que no entardecer da sexta-feira daquela semana, toda a família reunia e sacrificava o cordeiro. Por que tinha que ser assim? Porque tinha que ser uma experiência de dor, porque Deus viveria essa experiência de dor no Novo Testamento. Então nós tínhamos que sentir a perda. O cordeirinho ia para sua casa para você ter relacionamento, para você pegar amor, ele pegar por você, e na hora que você fosse imolar ele, você sentisse a dor da perda. O cordeirinho para nossa casa é para isso, para sentir a dor da perda, para saber o que realmente você estava fazendo, o sacrifício. Agora é Semana Santa, você só não vê os bar cheios, todo mundo bebendo por causa da pandemia. Jesus ressuscitou hoje, domingo de Páscoa, tinha gente ontem comprando um gradado de cerveja para beber naquela hora. Então quer dizer, a festa genuína, pascal, ficou em demodê, não falamos mais. Por que nos fala nas igrejas? De medo de perder as ovelhas, de medo de perder os membros, porque a palavra é dura, eu tenho que mudar, você tem que mudar. É melhor falar assim, uma pregação mais suave. Jesus sara, cura, liberta, tudo você pode naquele que te fortalece, maior é o que está em você do que está no mundo, e Deus vai te dar carro, casa, fazenda, mansão, dinheiro no bolso, marido, mulher. As pregações que agradam são essas. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, às vezes não agrada. E Deus falou, não, é para falar sobre a minha Páscoa, é domingo de Páscoa, tem que falar da minha Páscoa, do que eu criei. O meu povo está em desuso, está esquecendo e perdendo o valor. Então é isso que o Senhor quer que você entenda. E como que eles comemoravam, como que os judeus comemoram até hoje a Páscoa? Porque nós lemos que Deus pediu para que eles celebrassem a Páscoa por um decreto perpétuo, o resto da vida, até Jesus voltar. Eles fizeram a Páscoa no Velho Testamento, Jesus fez, nós vamos ler no Novo Testamento, e Jesus vai tomar a ceia novamente, porque Ele já ascendeu aos céus, só quando nós estivermos todos juntos com Ele. Quem vai participar das bodas com o Cordeiro diz amém. Então Ele queria, como que era celebrado a Páscoa dos judeus? Era com o Seder. O que é Seder? O jantar dos judeus. Então eles jantavam com toda a família. E o que tinha nesse jantar? Matzah, que é pão sem fermento. Tinha vinho sem fermento,
que é como se fosse o nosso suco da vida de hoje. Zeroá, o que é o zeroá? O osso de um animal que simbolizava o sacrifício dos judeus. Maror, que é a raiz amarga, para eles nunca esquecerem do que eles passaram no cativeiro, simbolizava a escravidão deles. Água salgada, o que a água salgada tem a ver com isso? Temperava a batata. A água salgada significava o suor deles pelos 400 anos, e nós sabemos que o suor é uma água salgada. E beitza, que era o ovo comum que eles comiam. Por quê? Porque eles torciam, oravam até hoje para a restauração do templo de Salomão. Então o alimento deles na Páscoa, do jantar deles, tinha todos estes ingredientes, para que eles não esquecessem de tudo que eles passaram, para que eles não fossem ingratos, para que eles valorizassem a Páscoa que Deus pediu para eles. E assim eles agiam e agem até hoje. Então a Páscoa judaica, ela tem a ver com sentimento, com dor, com experiência pessoal de Deus com o seu povo, relembrando o quê? O período da escravidão deles dos 400 anos. Quem está entendendo diz amém. Agora nós vamos falar da Páscoa cristã, dessa que nós vivemos, porque nós não somos judeus, nós temos que entender a origem da Páscoa, é uma coisa. Nós somos ocidentais, nós somos cristãos, nós nascemos na fé cristã. Então vamos ver se a fé cristã, se a festa pascal de Jesus tem a ver com a festa pascal judaica. Abra sua Bíblia em Lucas 22, nós vamos ler do 7 ao 20. Fique de pé para nós lermos essa passagem. Lucas 22, nós vamos ler do 7 ao 20. Aqui fala da ceia do Senhor. A ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. A ceia do Senhor. Lucas 22, do 7 ao 20. Vou aguardar todos encontrarem para juntos nós lermos. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler Lucas 22, do 7 ao 20. Finalmente chegou o dia dos pães asmos, ou dos pães sem fermentos, ou da Páscoa judaica, no qual se devia sacrificar um cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntou eles para Jesus. Jesus respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga-no até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles lhe mostrarão uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos da Páscoa. Então eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa, e quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram a cabeça. Ou seja, antes deles comerem, eles oraram. Depois da palavra, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar em reverência à palavra de Deus, à Santa Ceia e à nossa Páscoa, para depois nós comermos do pão e bebermos do vinho. Glória a Deus. Eu parei no 14. Quando chegar a hora, Jesus e seus apóstolos reclinavam a mesa. Amém. E lhes disse: desejei. Olha que Jesus fala para nós, para eles, principalmente para os discípulos naquela hora: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graça e disse: tomai isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez o fruto da vide até que venha o reino de Deus.
tomando o pão, deu graça, partiu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, derramado em favor de cada um de vocês. Todos podem sentar em nome de Jesus. Essa é a Páscoa cristã. Essa é a Páscoa cristã. Irmão Beto, mas você falou que a Páscoa cristã tem a ver com a Páscoa judaica. Eles não pegaram um cordeirinho lá e ficou com ele por um período para criar intimidade? O nosso Senhor ficou aqui 3 anos andando com os discípulos, criando intimidade com eles. Ele curava cegos, curava paralíticos, ressuscitava mortos, jantava na casa de Simão Pedro todo dia, curou a sogra de Simão Pedro. Jesus é bom, hein? Curar a sogra de Simão Pedro, hein? Curou a sogra de Simão Pedro, trabalhava com eles até o entardecer, foi criando intimidade, participava com as dores deles, fraqueza, limitação, que Pedro era rebelde, nervoso, xingava, e Jesus tinha habilidade para lidar com ele. Mas chegou a hora disso que nós lemos, da última santa ceia dele. Aí ele teve que instruir os seus 12. Aí ele teve que ensinar, admoestar, teve que ser transparente com eles. E ele falou na última ceia: vocês irão me perder. Aí os 12 ficou apavorado e falou: mas como assim? Ele falou: vocês irão me perder. Essa santa ceia eu estou me despedindo de vocês. Eu os amei com toda a minha força. Isso, palavra de Jesus Cristo. Eu não te chamo mais vocês de servos, mas vocês são meus amigos. Isso tudo na Santa Ceia. Tudo que eu recebi do meu Pai, eu compartilhei com cada um de vocês. Tudo que Ele me ensinou, eu passei para cada um de vocês. Judas me traiu e está aqui na mesa, vai comer na mesa comigo, vai me trair e eu vou perdoá-lo. Pedro vai me negar 3 vezes e eu vou continuar amando a ele. Mas vocês não ficarão órfãos. Eu, Jesus Cristo, enviarei o Consolador. E ele não vem até que eu vá. Então tem que ascender aos céus e ir. Eu vou, a partir de agora, sair do mundo natural, do meu corpo natural, e voltar para a minha vida no meu corpo espiritual. Então ele foi preparando, como Deus, com aquele cordeirinho, naquela família, preparou durante aquela semana, aquele sacrifício do cordeirinho, e tinha que ser um sacrifício de dor. É porque Deus sabia que ele teria que sacrificar o seu filho, e para ele Deus seria um sacrifício de dor. Porque se vocês leem a palavra, até os túmulos abriram, irado com o dia da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terra ficou furiosa, o planeta Terra ficou furioso, a terra gemeu no dia e na hora da morte do nosso Senhor. Então por isso que tinha que ser uma experiência de dor, porque não tinha como ser uma experiência simples. Por isso que nós não podemos não ter a responsabilidade de semear, de celebrar a Páscoa de qualquer maneira. Não tem nada a ver, como nós falamos, com ovinho de chocolate, com coelhinho. Onde é que nós falamos de coelhinho e ovo de chocolate nas duas palavras? Não tem lugar nenhum. Isso é comércio. Isso é comércio, não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa nós aprendemos o que é a Páscoa judaica e o que é a Páscoa cristã. E outro detalhe que nós confundimos, e isso é um absurdo, nós cristãos confundirmos isso ainda. Tem crente que tem medo de morrer. Se Deus pudesse te mostrar para onde você vai, as ruas de ouro, o que nos reserva, você não queria ficar nesse mundo, você queria já estar lá. E tem crente que ora todo dia para não morrer.
Vou dar um testemunho aqui de uma ovelha do rebanho. A ovelha do rebanho acabou de infartar e estava no hospital, morre ou não morre. E é uma ovelha que a bispa amava demais, como nos ama a todos nós, mas amava, tinha com muita comunhão com essa irmã. E a bispa foi para a casa da irmã e ficou orando lá o tempo inteiro. Só que a irmã em coma, lá na medicina, já estava lá nas ruas de Ouro, já estava vendo para onde ela iria. Então ela teve noção, discernimento de o que era a vida dela aqui na terra e como seria agora a vida dela lá no céu. Aí a bispa orando sem parar na casa dela, o anjo do Senhor chegou na bispa e falou: para! A bispa falou: o que é? Ela está pedindo, pelo amor de Deus, para você parar de orar, para ela poder descansar e ir para as ruas de Ouro. A bispa parou a oração, a irmã descansou, está lá nas ruas de Ouro. Então quer dizer, nós temos que valorizar a vida lá. Nem isso aqui não. Aqui o ser humano mata, rouba, adultera, prostitui, engana, fala mal. Nós temos que valorizar a vida de lá. Então a palavra, Jesus morreu para isso, para nos mostrar a ressurreição. Ele morreu para falar para mim e para você: a vida natural é o início, a hora que você morre, que inicia a sua vida espiritual para a eternidade. Eu e você vive o que aqui? 60, 70, 80 anos, 100 anos estourando. E lá é eternidade. Como é que a gente compara essa vidinha nesse mundinho com a excelência de estar assentado à mesa, participando das bodas com Ele? Não tem comparação. Então não confunda Páscoa, você cristão batizado, não precisaríamos de estar estudando isso mais. O bispo bateu nessa tecla a vida inteira, os mais antigos de ministério sabem do que eu estou falando. Nos instruiu isso a vida inteira, e Deus falou assim: fala de novo, porque o meu povo está comprando chocolate para os outros irmãos em Cristo. E o que o meu filho, o que o Cordeiro Pascal tem a ver com isso? Cadê a celebração do meu filho? Então é isso que o Senhor quer de mim e de você, que a gente valorize quem tem que ser valorizado. A gente tem que dar honra a quem merece honra. Na hora que nós estamos passando por luta, por dificuldade, por tribulação, a gente ora para o coelhinho? A gente pede ajuda, os ovinhos de chocolate? Opa, peraí, não, mas na hora que eu estou passando problema é Jesus Cristo. Aí na hora de nós celebrarmos o que Ele passou por mim e por você, imagina a vergonha de nós comprarmos hoje ovinho de chocolate e ser salvo ainda, e chegar diante de Jesus e ver a marca nos pés, nas mãos, do lado. Nossa, Ele morreu por mim, eu comi ovo de chocolate. Ele deu a vida por mim, eu estava preocupado com o coelhinho. Que vergonha que nós vamos passar lá no céu. Mas ninguém te falou isso lá na terra, não, irmão Humberto? O que era a verdadeira e genuína Páscoa, tanto dos judeus quanto dos cristãos? Não, Senhor, me falaram mesmo, mas ovinho de chocolate é bom. Não, lá da Cacau Show então não dá para recusar. Ninguém é contra, pode ir lá na Cacau Show e me encher de chocolate, vou comer o ano inteiro. Mas pelo amor de Deus, ovo de chocolate tem nada a ver com a Páscoa. Quem está entendendo diz amém. Porque eu digo que te perguntar o que é Páscoa, você vai falar: não, lá na igreja que eu congrego, que eu aprendi há 20 anos com o meu líder lá nos instrui. Isso, você quer chocolate, pode comer, pode me dar, mas não tem nada a ver com domingo de Páscoa. É isso que o Senhor quer hoje, que você entenda, porque foi passando os séculos e nós fomos mudando. A festa genuína pascal é uma festa comercial. Não cometam este erro. Não cometa este erro. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos abençoar a mesa, nós vamos comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo. Isso é Santa Ceia, isso é Páscoa. Ele falou para nós fazermos isso em memória dele. Amém?